dia a todos, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer também o convite do professor Cláudio e da Ana, tá, para participar aqui desse evento. A gente vai dar início agora ao painel 1, intitulado A Economia Destruidora e a Transformação das Paisagens no Litoral do Espírito Santo. E para isso, contando com os convidados. Eneida Maria Souza Mendonça, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: paisagem urbana, planejamento urbano, arquitetura, urbanismo e expansão urbana. Francismar Cunha Ferreira, doutora em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui licenciatura plena, bacharelato e mestrado em Geografia pela mesma universidade. Desenvolve pesquisas na área de Geografia, investigando principalmente os seguintes temas: Geografia econômica, geografia industrial, geografia do petróleo, produção do espaço, reestruturação urbana, planejamento urbano e regional, região metropolitana, metropolização, renda fundiária urbana e geoprocessamento. E, por fim, Juliane Stein Nicole, que é bióloga e coordenadora do movimento de atingidos por barragens no Espírito Santo. Antes de dar início às falas, né, dos componentes da mesa, eu vou apresentar para vocês a descrição do painel 1. A economia destruidora e a transformação das paisagens no litoral do Espírito Santo. Em meados de um século, a Mata Atlântica foi destruída pelo ferro e fogo, no Espírito Santo. No litoral norte, o processo da economia destruidora se intensificou em meados do século passado, mediante extrativismos de toda espécie, a violentação do ecossistema para o fornecimento de carvão vegetal para a siderurgia, principalmente em Minas Gerais, com o início da exploração em terra e, ao final dos anos 60, com a avalanche do Deserto Verde. Este processo está marcado no espaço e no tempo por diversas camadas de mortes e de negações dos modos de vida indígena, da negritude, cujas reiteradas lutas de resistências às diversas extrações citadas estão cravadas em territórios indígenas e nos resgatados pelos quilombolas. Recentemente, o aumento da exploração do petróleo e gás, a implantação e expansão de estaleiros e portos, culminando com o crime ambiental da Samarco Vale BHP, as vidas nos rios, lagoas, em terra e mar não só continuaram a ser massacradas, como também têm seu futuro em questão. O neoextrativismo no litoral do Espírito Santo também se dá em mar, mediante a pesca predatória, afetando a pesca artesanal e, no seu conjunto, comprometendo a permanência de colônias de pescadores. Nada melhor, então, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais expressem as suas lutas e perspectivas de sobrevivência nesse processo avassalador. O painel pretende apresentar os conceitos e resultados da pesquisa geopolítica e geoeconômica do petróleo na região sudeste do Brasil. Partindo do estudo da energia do petróleo e gás, se ampliou o debate sobre a utilização da energia e sobre os diferentes usos dos territórios e seus efeitos destruidores sobre os meios de vida. Agora, vou passar a palavra para a professora Eneida, que vai iniciar o painel. Logo após será a fala do Francismar e, em seguida, passaremos a palavra para a Juliana. Ok? E, ao fim da fala dos palestrantes, abriremos espaço para o debate. Bom dia.
Está saindo o som? Tá? Talvez seja melhor ficar daqui mesmo. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que daqui eu vejo. Pronto. Bom, o título da abordagem que eu trouxe é esse: Transformação da Paisagem, Desafios e Possibilidades. Depois eu vou comentar um pouquinho o título. Essa fotografia é uma fotografia de 2004, quando eu iniciei uma pesquisa em que me preocupava a questão da paisagem em Vitória em função da verticalização das construções. Então, a gente vê o Morro do Guajuru, também conhecido como Morro do Cruzeiro, e a gente observa o entorno dele com alguns edifícios de alturas diferenciadas, e essas alturas diferenciadas, elas se relacionam à legislação urbanística. Então, cada vez que a legislação urbanística se alterava, ela era alterada para que a altura das edificações pudessem ser mais altas. Então, essa foi uma questão que me preocupou na época do doutorado. Antes disso, então, eu estudei lá a relação da verticalização de construções com a legislação urbanística e, em seguida, já nesse momento, eu passei a me preocupar com o impacto da verticalização das construções sobre a paisagem. Um momento importante vamos dizer, desse processo, né, de pesquisa no meu estudo sobre a paisagem foi quando eu era conselheira no Plano Diretor Municipal de Vitória, junto com o professor José Francisco. Nós representávamos a universidade e nós éramos sempre o titular ou suplente um do outro durante algum tempo. Sempre comparecíamos os dois nas reuniões para ficarmos mais inteirados das questões, e embora só um tivesse voto, né? E o que aconteceu num dado momento é que apareceu um projeto de um edifício que seria tão alto que ele iria obstruir a visibilidade do Convento da Penha. Ele seria construído na Enseada do Suá e na direção do convento. Então, essa imagem aqui ela não seria mais vista, teria um edifício aqui no meio. Para quem não é de Vitória, o nome dessa avenida, a qual a gente visualiza o convento e o morro, ela é a Nossa Senhora da Penha, tem relação com o que se vê dali, e é apelidada de Reta da Penha. Então, ela deixaria de ter essa possibilidade. O relatório de impacto urbano apresentado indicava que o edifício não iria obstruir, mas, ainda assim, nós desconfiamos e pedimos vistas ao processo. Convencemos os técnicos da prefeitura de que deveria ser contratado um estudo para simular a localização certa desse edifício. Na época, era uma coisa muito sofisticada. Hoje em dia, qualquer estudante de arquitetura aprende a fazer a simulação gráfica, e existem vários programas de computação gráfica que permitem essa constatação, mas, nessa época, foi necessário contratar uma empresa e ficou comprovado. O Conselho se sensibilizou com a questão e votou pela não construção do edifício. Só que não bastava isso, era preciso encaminhar algum tipo de proposta que regulasse essa altura, para que não ficasse sempre aparecendo novos empreendimentos e
tendo que se analisar cada um. Então, essa mesma empresa fez uma série de simulações sobre a orientação, no caso de técnicos da prefeitura, e com a nossa colaboração, minha e do Chico. O que foi importante? Foi importante determinar quais eram os valores da paisagem. Então, isso acaba sendo um princípio que eu venho adotando em seguida. Os valores da paisagem seriam aqui o convento, o próprio convento, e também pensamos que seria o morro onde ele está inserido. Então, foi determinada uma cota acima de 50 metros para que fosse protegida. E também determinamos que não valeria a pena, esse edifício já era um edifício em construção, não era interessante que houvessem outros. Então, essa foi a simulação mais restrita, que seria o convento visto por uma fresta, e essa foi a que foi conduzida para ser aprovada. E, na ocasião, foi aprovada. Então, daí, o que ficou em termos de possibilidades e de princípios para pesquisas futuras foi essa questão. É possível fazer uma simulação gráfica e que essa simulação gráfica determine que alturas são interessantes de estarem contidas nas normas urbanísticas para que se preserve a paisagem que se deseja preservar. Esse é o Morro do Guajuru, que eu mostrei anteriormente, e é uma vista que não existe mais, porque é a vista para a Chácara von Schilgen, onde hoje existe um condomínio de 4 edifícios. Então, procurando impedir que isso acontecesse, me envolvi não só em pesquisa, mas também num movimento que fracassou. E, na ocasião, a pesquisa ela aconteceu de um modo muito imediato, com pouca reflexão conceitual, mas com a determinação de que os morros e a linha d'água em Vitória, que grande parte se encontra na ilha, então é bem óbvio que seja assim, né? São referências da paisagem, inegáveis. Então, eu já parti desse princípio. Algum apoio conceitual me veio da ideia de que a paisagem não é estática, então ela está sempre em transformação. E isso, tanto o Aziz Abzaber quanto o Milton Santos trazem algo nesse contexto. Daí eu volto ao nosso título, né? Transformação da paisagem parece que é uma redundância, porque a paisagem ela se transforma sempre, mesmo que não seja pela ação antrópica, né? A própria ação dos ventos, das chuvas, diversos eventos, vamos dizer, que podem ser ditos como naturais, eles alteram a paisagem também. Mas o grande desafio é admitir que a paisagem se transforma, que ela não é estática, mas ainda assim que ela deve ser uma herança a ser transmitida, a ser guardada pela sociedade, pelos governos, para que gerações futuras tenham essas referências, né, transmitidas e possam contemplar como as gerações anteriores. Então, isso evoca a ideia de que existem elementos que são significativos nessa paisagem, e esses elementos significativos é que precisam ser reconhecidos e esses devem ser levados, né, como essa herança. Também, o Aziz Abzaber, quando classifica essa região que nós estamos como mares de morros florestados, respalda essa ideia inicial que eu tive por impulso, né, de que os morros eles seriam
referências importantes. Ele, inclusive, menciona o Penedo, que é uma elevação que existe em Vila Velha, mas é visto de Vitória de modo mais nítido. E também os viajantes que tanto escreveram sobre a nossa costa, eles destacam os morros, a vegetação, a água, a escala da cidade lá naquela ocasião. Então, tudo isso foi utilizado como um respaldo inicial. O objetivo dessa pesquisa era estruturar um método para reconhecimento dos referenciais da paisagem e também para a definição de formas de ocupação, para a permanência desses referenciais como identidade coletiva. Eu defini os procedimentos metodológicos assim também muito inicialmente e passei a produzir ensaios que pudessem demonstrar que esses procedimentos seriam válidos. Então, identificação das referências paisagísticas. Então, lá naquele caso que eu apresentei, o convento seria, o morro seria, nesse novo caso, o Morro do Guajuru. A eleição dos pontos de vista que deveriam ser privilegiados. Então, eu já parti do princípio de que a paisagem, se ela for vista de todos os lugares, sempre nada se constrói, né? Então, alguns pontos de vista eles devem ser tidos como privilegiados no sentido dessa verificação. Os níveis de percepção desejados, mais abertos ou mais fechados, a localização e o porte das construções existentes, então um levantamento para que isso seja realizado, para se perceber quais são as áreas sujeitas à renovação urbana ou ainda vazias a serem ocupadas, a garantia de acessibilidade, porque não basta ver o elemento paisagístico, a gente quer chegar até lá também, a construção da paisagem, que é a própria simulação gráfica, e os instrumentos jurídico-urbanísticos complementares, que seriam as normas urbanísticas, onde estariam contidas essas alturas, essas possibilidades. Então, aqui, muito brevemente, esses procedimentos realizados no Morro do Guajuru. Então, toda essa área foi feito um percurso para ver a área comprometida com a visibilidade, aqui o estudo de visibilidade, se mais amplo, se mais restrito, o estudo de acessibilidade e aqui a simulação gráfica. O mesmo foi verificado com relação à linha d'água, que eu tinha estabelecido antes, que seriam os morros e a linha d'água, né, as referências, e isso foi feito na Bahia Noroeste de Vitória. A gente tem aqui a rodovia Serafim Berize, que ela fica numa cota mais elevada, e quando ela foi proposta, o mangue ou as águas eram vistos. E que, no momento dessa pesquisa, só onde tem esses números é que era possível essa visibilidade em função da forma como se construiu ao longo da rodovia. O mesmo teste foi feito de simulação gráfica. Se há interesse em preservar algumas vistas, é possível orientar a altura das edificações para que isso seja possível. Então, nesse momento, a partir daquela abordagem sobre o convento, e essas duas, já estava assim, muito claro de que é possível controlar a altura das edificações e a localização delas, a forma de implantação, para que os elementos importantes da paisagem sejam mantidos. Isso já era tecnicamente demonstrado como viável. Qual é a dificuldade? A dificuldade é a identificação dos referenciais da paisagem. Então, a gente se voltou longamente na pesquisa para isso, para definir de que maneira isso deve ser feito. E, claro, que a etapa ainda mais difícil, e ainda por vir, é convencer o setor imobiliário de que esses elementos significativos da paisagem devem ser mantidos.
né? Mas, do ponto de vista da pesquisa, a gente retomou alguns aspectos ligados aos conceitos que foram, naquela ocasião, muito momentaneamente definidos. E eu trago aqui, além daqueles autores, o Alexander e o Diego Santos, eu trago mais dois aqui em destaque. O Jean-Marc Besse, o livro Ver a Terra, onde ele apresenta 6 ensaios, e ele procura apresentar a questão da paisagem como um aspecto cultural desenvolvido na visão ocidental, e ele traz nesses 6 ensaios a arte participando disso, a geografia e, mais recentemente, a fenomenologia. Então, ele faz um percurso nesses 6 ensaios, onde, a cada ensaio, ele parece concluir por um desses caminhos, e, em seguida, ele retoma algo no sentido de que aquele caminho não era suficiente e ele vai acrescentando novas abordagens. Um outro autor importante foi o Alain Roger. Ele faz um contraponto ao questionar a visão romantizada de paisagem, que não só tecnicamente, ou cientificamente, ou filosoficamente, quem estuda pode vir a ter, mas as pessoas leigas em geral, quando se fala em paisagem, a ideia de paisagem é um lugar bucólico. Então, ele traz a paisagem contemporânea como algo presente nas nossas vidas, e ele questiona um pouco essa visão romantizada. Eu acho que traz um contraponto importante. Quando eu me voltei para a ideia de que a identificação dos referenciais da paisagem seria algo complexo, porque eu determinei isso a priori, eu achei óbvio que seria um morro e a linha d'água em Vitória, mas quando a gente desenvolve um método, ele tem que ser aplicado em qualquer situação. E existem situações em que isso não é tão óbvio, né? Como esse método poderia ser aplicado em outros contextos. Então, eu passei a experimentar várias fontes. A primeira fonte é os projetos urbanísticos feitos para uma determinada área onde não tinha ainda ocupação, e os memoriais descritivos e explicativos desse projeto. Fiz um ensaio com o projeto Novo Ramaldi, no Vitória, do Saturnino de Brito, mas me trouxe alguns subsídios, mas não me satisfez totalmente, porque nem todas as cidades ou áreas urbanas ou áreas de expansão urbana recebem projetos urbanísticos com memoriais, etc. Então, é aplicável parcialmente. Recorri aos relatos e à iconografia de viajantes, mas é uma fonte de pesquisa que me ajuda a compreender o que era pensado lá até o século XIX, ou o que era visto como referencial da paisagem até o século XIX, e também com um olhar muito externo, né? Então, o viajante que vinha da Europa, ele tinha uma visão de paisagem, uma experiência de paisagem, e, ao encontrar uma paisagem muito diversa da sua, pode ser compreensível a sua admiração ou a sua surpresa. Então, alguns elementos poderiam ser vistos como de interesse para esses relatos, mas talvez não para a população local, né? Então, ainda tem essa observação. Além do tempo, né? No século XX já não eram mais comuns os diários de viajantes. Aqui a gente tem, inclusive, desenho de Dom Pedro II, que viajou aí pelo país e esteve aqui também. Ele retratando aqui o mestre Álvaro, e aqui uma cadeia maior de montanhas. No século XX, a questão das crônicas e da fotografia também se apresentam como elementos importantes
de fontes importantes de pesquisa, os cartões postais, né? Algumas crônicas e revistas aqui de Vitória, a aerofotogrametria e, atualmente, as imagens de satélite, então, o acompanhamento periódico da transformação, do processo de urbanização, também é de interesse. E, por fim, nesse elenco de fontes, eu cheguei aos depoimentos, sobretudo pensando que, da segunda metade do século XX para cá, as transformações na paisagem foram muito intensas, e também entendendo que as pessoas que vivenciaram essa transformação, elas estão vivas, elas podem dar esse depoimento, elas podem se manifestar a respeito tanto dos elementos que para ela, na vida dela, foram interessantes, importantes, quanto as transformações que tenham sido mais impactantes. Então, passamos a trabalhar com isso, inicialmente em Praia do Canto e na região da Bahia Noroeste. Percebemos que as pessoas conhecem a história do lugar, percebemos que as pessoas entrevistadas, elas relacionam determinadas vivências sociais acontecidas a determinadas paisagens que existiam no passado e que foram transformadas. Mas uma coisa importante que nós detectamos é que as pessoas, apesar de terem saudades dessa vivência do passado relacionados a essas paisagens, elas admitem que é uma evolução, a transformação da paisagem, uma evolução natural, uma evolução normal da vida, e que teria que ser assim mesmo. Elas não veem uma outra possibilidade. Então, a possibilidade da manutenção de determinados referenciais, na opinião dos entrevistados, e eles são de vários tipos, né? São moradores, líderes comunitários, são pessoas que ocuparam cargos públicos. Na visão geral, era de que tinha que ser assim mesmo. Uma exceção se faz justamente para os que mais contribuíram para essa transformação, o pessoal ligado à construção. Então, eles veem possibilidades de novas obras para modificar o ambiente e tornar alguns aspectos da paisagem recuperados e disponíveis, né, ao usufruto da população. Então, é um aspecto curioso. Num dado momento, eu expandi o olhar para Anchieta e os impactos sobre aspectos que ontem foram apontados aqui, né, a questão da siderurgia, a questão portuária, me levaram a investigar esse lugar. E as formas de trabalho aí seguiram aqueles princípios que eu trouxe anteriormente. Então, a comparação de imagens antigas com atuais, os depoimentos que inicialmente foram com as pessoas mais velhas, mais idosas do lugar, e muito interessante notar que os mais idosos eles se referiam a esses elementos, a igreja, o porto e a ponte. A ponte, essa já é a segunda que foi construída posteriormente, mas a primeira é de 1952 e ela alterou muito a forma de transporte, porque antes ônibus chegavam até aqui, aqui tinha uma balsa para atravessar e depois outro ônibus continuava a viagem até Vitória. Então, a década de 50 foi marcante nessa transformação da paisagem para a população que foi entrevistada, esses que eram mais idosos. E eles, a área de circulação deles era essa, eles não tinham nenhuma vivência, por exemplo, com relação a esse ponto 7, que era uma praça, onde foi apontado por jovens, é onde são feitos os shows, né? Então, os cantores sertanejos, os cantores
particulares, quando são contratados aí pela prefeitura, eles se apresentam aí nesse lugar. A população mais antiga nem tem isso como referência. Então, essa busca de depoimentos e de diversas idades foi muito importante. Também um aspecto que foi falado ontem, né, essa questão não só em relação ao Rio de Janeiro, como o professor trouxe, mas o Espírito Santo ele também tem uma costa toda prevista para atividade portuária, então não sei aonde iremos à praia, né, no futuro, e isso me levou a estudar, junto com professoras do Estado do Rio, né, tanto da Federal Fluminense quanto da UENF, né, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a Costa Sul e a Costa Sul do Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro. Então, fui parar em Presidente Kennedy, que está na perspectiva de receber o Porto Central, já licenciado esse ano, pelos órgãos ambientais, e Presidente Kennedy tem essa igreja, né? A Igreja de Nossa Senhora das Neves é uma igreja construída inicialmente, a primeira capela, pelo padre Anchieta, lá no século XVI, e ela fica na Fazenda Muribeca, fica numa fazenda onde não existe muita construção no entorno, a área ainda é uma área rural, e é uma área que, no início de agosto, dia 5 de agosto, sobretudo, quando se comemora a festa de Nossa Senhora das Neves, recebe barraquinhas, recebe romeiros, principalmente do norte do estado do Rio. Então, o lugar se modifica bastante. E, nessa ocasião, parece que agora a coisa não é mais assim, mas nessa ocasião da pesquisa, quando chegava perto da festa, a igreja parecia pintada, e teria sido alguém lá que fez uma promessa, e a promessa foi alcançada, e era alguém do estado do Rio que fazia esse agradecimento, né? Pintando a igreja antes da festa. Então, é um local cheio de memórias, cheio de relações que são até interestaduais, a gente pode dizer. A gente tem o Rio Itabapoana, que faz essa divisa. A perspectiva do Porto Central, ela preocupa bastante. E se a gente tomar como referência o Porto do Açu, que está ali bem perto, essa preocupação cresce, né, em relação às consequências sobre a população residente. E, como eu falei que eu ia falar de desafios e possibilidades, eu trago aqui o trabalho da Giovana. A Giovana é uma recém-arquiteta, ela desenvolveu um trabalho de graduação concluído agora no meio do ano. Ela é natural de Presidente Kennedy, quis fazer algo em relação ao lugar onde ela nasceu, onde ela tem família, e eu e a professora Renata orientamos esse trabalho, que ela deu esse nome, Identidades Territoriais do Pantanal Capixaba, um ensaio projetual. Então, eu trouxe alguns slides do trabalho dela. Aqui, nesses pontos vermelhos, nós vemos indicações arqueológicas, né? E também o sítio histórico da igreja, que é esse ponto aqui, número 12. Nós vemos também aqui a área inundável do rio e da Bapuana, né? Então, ele tem esse leito, mas ele abrange toda essa área que aparece em azul. É um movimento natural dele, e o professor André Nascentes Coelho, num trabalho realizado sobre essa área inundável, ele classificou como o Pantanal Capixaba. Então, esse movimento tem características que são semelhantes ao Pantanal. E o porto, ele tem esse porte, né? Caso ele seja implementado,
esse é o porto e aqui é o sítio da igreja. Reparem que não é a igreja em si, é a igreja e uma área do entorno, né? Então, essas áreas aqui marcadas, com essa chura, são áreas sujeitas ao alagamento. Então, é uma área que será fortemente impactada e a igreja ela passará a ficar dentro da área portuária, né? Então, a Giovana, diante dessa questão, ela achou, eu acho que muito acertadamente, incompatível a ideia do porto e a ideia de preservação ou de transformação dessa área para algo que fosse compatível com o uso da população, né, de um modo geral. Então, ela fez uma proposta em 3 escalas. Na escala do território, ela propõe a circulação por embarcação e também a circulação por terra até a área que ela chamou de um complexo cultural, onde envolve a permanência da igreja com a sua festa e uma série de outros equipamentos que a gente vai ver. Ela também adota uma conexão com as comunidades mais próximas e também com as mais distantes, mas, sobretudo, aqui é um assentamento do MST e aqui é uma comunidade quilombola. Então, são as comunidades mais próximas desse lugar e que ela deu esse destaque de conexão. E aqui é a escala mais próxima, onde nós vemos aqui a igreja, ela faz um palco e um altar, né? É o altar da missa, mas também pode ser um palco para outras festividades, uma série de equipamentos que serão de uso das comunidades e o espaço da festa, né? E o espaço aqui para a chegada da embarcação, passarelas sobre as águas. Então, são possibilidades passíveis de serem realizadas se o porto não for, né? Então, a gente tem essa questão. Aqui é mais uma chamada de que essa pesquisa ela resultou num trabalho que a prefeitura contratou e que foi realizado a partir desse método. Eu fui a consultora, a professora Marta Campos foi a coordenadora, voltada para o plano da paisagem da área central de Vitória. Então, o que a gente verifica aqui em vermelho, em cor de rosa, já é a simulação proposta das alturas máximas para que os elementos significativos da paisagem do centro sejam mantidos. E a informação que a gente tem é que no plano diretor de 2019, essas normas foram encaixadas no plano, né? Mas, recentemente, eu tenho trabalhado com uma proposta que veio dos alunos, que é a preocupação com o processo de urbanização em rios urbanos. Então, eu tenho aqui alguns rios que foram marcados. Em todos esses rios, eu tenho alunos que pesquisaram ou estão pesquisando. Eu não vou me deter a todos eles. Eu vou ficar aqui no Rio Doce, que eu acho que é o que está mais em sintonia com a pesquisa que Cláudio traz. Aqui é uma embarcação em Ibapa, uma pequena cidade que a estação ferroviária fica de um lado e a cidade, o povoado, fica do outro, e essa embarcação ela é importante para fazer esse trajeto. E no período do escoamento dos rejeitos, ela começou a haver uma dificuldade porque estragava os equipamentos dos barcos, então, gradativamente, eles foram deixando de funcionar e a população ficou isolada. Eu não sei como isso se construiu posteriormente.
Eu vou trazer, então, um pouco do trabalho do Rômulo, em que ele faz uma linha do tempo mostrando a ocupação desse vale do Rio Doce. Ele estudou o contexto ao longo de todo o vale, ele levantou os 52 municípios, o que eles tinham em termos de legislação urbanística, e ele constatou que a maior parte deles, 63%, não apresentavam normas urbanísticas. Ele tem muitos outros dados, mas eu não vou trazer aqui. Ele também analisou padrões de urbanização, aqui no caso já em Colatina. Então, ao mesmo tempo que a gente tem áreas ainda não ocupadas, a gente tem áreas ocupadas com um muro entre a parte urbanizada e o rio. A gente tem também áreas que são urbanizadas, mas tem a linha férrea entre a parte ocupada e o rio. Mas a gente tem também a chamada Praça do Sol Poente, em Colatina, que permite não só a contemplação do sol poente, né, do pôr do sol em Colatina, a contemplação do rio e a contemplação de festividades, né, como nesse caso aqui. Existe aí o problema de assoreamento, que ele dá destaque, mas ele traz também uma série de propostas de outras cidades em que existem alternativas atuais, contemporâneas, de restabelecer as relações da área urbanizada com o rio, né? Um destaque aqui para o Rio Piracicaba, uma proposta realizada e que a gente pode visitar. E um destaque aqui também para o Rio Capibaribe, que, por enquanto, está só em projeto, mas trata de uma grande cidade, né, como Recife, e pode ajudar, em termos de reflexão, a visualizar situações voltadas para regiões mais antropizadas, né, com um processo de urbanização mais intenso. Eu trago aqui duas localidades de Colatina que estão me interessando nesse momento. Maria Ortiz, que eu conheci junto com Cláudio Zanotelli numa visita de campo em 2016, logo depois do desastre que aconteceu, e lá, além do impacto da vida dos pescadores, que naquele momento eles queriam o cartão para terem acesso a tudo, né? Porque eles não podiam mais pescar, então a questão era muito em torno disso, que alguns tinham direito, outros não tinham, e eles questionavam isso. E o que eu detectei que é preocupante antes dessa situação do Rio é a estrada de ferro que passa, a cada 15 minutos passa um trem, uma vida assim sempre movida por aquele ruído a cada 15 minutos, e uma separação da comunidade da sua igreja. Então, é uma igreja que não pode mais ser visitada porque a Vale instalou essa retroárea e esse ramal ferroviário dividindo, né, a comunidade da sua igreja. Então, isso aconteceu antes do desastre-crime que causou esse impedimento da pesca, né? Então, são problemas que vão sendo acumulados. O outro lugar é Itapina. Itapina ela tem uma arquitetura muito especial do ponto de vista do interesse da preservação. É um sítio que o governo do Estado, a Secretaria de Cultura, tem como um sítio histórico, um dos sítios históricos a serem preservados. É uma localidade que perde população. Inclusive, a gente vê aqui uma ponte inacabada, e ela tem essa denominação, a ponte inacabada de Itapina. Então, é um lugar que tem um valor em termos paisagísticos, mas é um lugar que perde população e perde
a própria questão econômica, né, gradativamente. Um outro trabalho é o da Renata Simões, que se preocupou com o sistema de espaços livres. Então, ela analisa Colatina, a importância aqui da Avenida Getúlio Vargas, por onde passava o trem, a importância dessa praça principal, e ela identifica, no momento que ela fez o trabalho, quais são os fragmentos de espaços livres existentes, e ela propõe uma conexão. Então, aqui eu também estou nas possibilidades. Todas essas indicações são conexões desejadas que podem ser feitas por meio de arborização, de algum tratamento paisagístico, e ela faz isso na cidade, mas ela faz isso também conectando com um ambiente mais distanciado, com áreas de preservação ambiental. Por fim, aqui eu tenho um outro tipo de trabalho, que é um trabalho mais simples, de disciplina optativa, na graduação de arquitetura. Fizemos lá uma visita de campo, depois de estudarmos alguns conceitos que eu trouxe aqui e algumas abordagens metodológicas, e as alunas identificaram esses elementos como elementos importantes da paisagem. A Getúlio Vargas, onde passava o trem, algumas edificações aqui, como o cinema, essa loja, a própria ponte, a forma de ocupação como era antigamente, que não chegava até a borda, e as alterações que estão sendo feitas, o Cristo Redentor, o Yacht Club, uma edificação moderna, e a possibilidade da festa, né, às margens aqui do Rio. A ponte inacabada de Itapina também foi indicada. E aí, eu já estou na finalização, eu trago aqui uma frase do Rômulo, que ele colocou no trabalho, e trago uma outra aqui do Alain Roger. Então, a do Rômulo, ele indica o seguinte: a economia, a sociedade, o cotidiano dos povos minoritários ainda sofrem os elementos do desastre-crime, né? E aqui a gente tem uma imagem aérea parcial, né, do que ocorreu, e o contraste, né, bastante forte aqui das águas limpas com a lama. E o Alain Roger, como eu falei, ele procura chamar para uma questão contemporânea, polêmica, a abordagem que ele traz, mas eu acho que a gente precisa também caminhar nesse sentido. Ele não está falando dessa situação, ele fala de outra, mas é válido aqui. A nós compete, ao contrário, saber transformar esse fenômeno em fisionomia e essa chaga em paisagem. Então, isso se torna também um desafio, né? Então, eu trago aqui um projeto que está em fase de execução, é um projeto de um arquiteto, Gustavo Pena, um memorial em homenagem às vítimas, em Brumadinho. Então, essa é a área do projeto, aqui é o memorial propriamente dito, mas toda essa parte dos IPs é uma parte da proposta. O número de IPs corresponde ao número de vítimas. Aqui a entrada do memorial, e aqui tem os nomes de todas as vítimas e várias entradas. Eu não vou passar o projeto todo. Existe um vídeo que ele pode ser buscado no YouTube, vocês podem visualizar isso. E aqui tem um mirante onde é possível ver a lama. Então, essa perspectiva de não esconder o que ocorreu é um aspecto importante, eu acho, do projeto. Agora, terminando mesmo. Bom, Colatina, há algum tempo atrás,
foi conhecido como o terceiro pôr do sol mais bonito do Brasil. Eu tenho dúvidas se é do Brasil ou se é do mundo. Ó, tá vendo? Do mundo. Os colatinenses, então, não abrem mão disso. Então, essa foi a fotografia que ganhou. E a gente está vendo aqui quem promoveu, né? E essa possibilidade, ela é tida daqui, desse lugar, né? Então, que hajam mais lugares como esse. Obrigada.